dia a todos. Domingo, Dia das Mães, e eu pensando na mulher, pensando na minha filha, de que desde o seu nascimento me fez me tornar ardoroso defensor do feminismo, pensando na minha mãe querida, pensando em tantas irmãs preciosas, na minha irmã literal de sangue, pensando em tantas irmãs também em Cristo, que eu pensei nesse dia trazer para o púlpito da nossa igreja uma mensagem inspirada e baseada na teologia de uma mulher, na teologia daquela que é considerada a referência de todas as mães, a mãe do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então eu gostaria de chamar a atenção de você nessa manhã para o texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 46. É meu desejo hoje falar sobre a teologia de Maria. Então, quero saudar a nossa querida igreja Ipebarra, quero manifestar as minhas mais profundas expressões de carinho pelos milhares de brasileiros que me acompanham de todo o território nacional, inclusive também amigos e irmãos de língua portuguesa que estão nos acompanhando de outras partes do mundo. É uma alegria recebê-los aqui entre nós. Então, Lucas, capítulo 1, verso 46. Espero que você tenha encontrado. Repito, vou falar hoje sobre a teologia de uma mãe, a teologia de Maria, a mãe do nosso Salvador. E diz assim a Bíblia, isso aqui após Maria ter recebido o anúncio do cumprimento das promessas de Deus para Israel, seu povo. Foram anos de expectativa pela chegada desse dia. Porque toda a vida de Israel, toda a espiritualidade do Antigo Testamento, todas as promessas escatológicas, aquelas que apontavam para o fim dos tempos, para a intervenção final de Deus na história, se relacionavam à pessoa bendita do Messias que viria para libertar o seu povo. Maria toma conhecimento de que esse dia chegara e que ela haveria de conceber o príncipe, o rei de Israel, o Redentor, o Salvador, o Messias. E então, tomada de ações de graças, Maria é levada a redigir, ou a expressar essa adoração que foi registrada, que foi redigida por Lucas no seu Evangelho e consta no capítulo 1, verso 46. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Então aqui nós estamos diante de um ser humano, exposto aos problemas que você e eu estamos expostos, vivendo num contexto de domínio territorial de um império, de uma superpotência que havia se apossado de Israel. E Maria então recebe o anúncio do Evangelho e é levada a formular essas ações de graças, que traduzem o seu estado de alma. A minha alma engrandece ao Senhor. Ela recebeu alguma informação da parte de Deus que fez com que ela se sentisse movida a partir do seu ser humano integral a engrandecer a Deus, a magnificar a Deus, a glorificar a Deus. Essa é uma questão seríssima. Você consegue ainda, em meio a essa pandemia, crise econômica, notícias de mortes que têm alcançado a vida de gente querida, gente preciosa que talvez você conheça, como ceifou esses dias a vida do nosso querido Rogério, que durante tantos anos congregou entre nós. Você consegue, em meio a tudo isso, dizer: a minha alma engrandece ao Senhor? Como engrandecer ao Senhor num momento como esse que a humanidade está atravessando? Só existe uma forma. Nem sempre nós olharemos para as circunstâncias da vida e encontraremos motivos para
engrandecer ao Senhor. Muitas vezes a vida parece se voltar contra nós, parece boicotar os nossos sonhos, e temos a impressão que estamos entregues às forças cegas, ao acaso. Olhe para a sua vida, sonhos interrompidos ou adiados, padrão de vida despencando, falta de perspectiva, sem você saber como conduzirá os seus passos nos próximos meses, quem sabe nos próximos anos. Quantos projetos, portanto, que foram agora colocados de lado por você, e projetos santos, projetos concebidos em amor, em oração, fruto do seu desejo de usar o tempo de vida que lhe resta para tornar o nome do seu Deus conhecido. E aí então vem essa pandemia, o distanciamento social e com suas consequências econômicas, psicológicas, emocionais profundíssimas, e aí você se encontra, portanto, dentro de casa, impedido de poder sair em busca da realização daqueles projetos que você até hoje julga como de fato são, concedidos por Deus ao seu coração. Olha, só há uma forma da gente não enlouquecer, de não perder a insanidade mental num mundo incerto como esse. É acompanhando o que levou Maria a dizer: a minha alma. Não é um estado emocional passageiro. Aqui ela não está falando de alguém que foi levada num culto, habilidosamente conduzido por um especialista em manipulação de massa, a levantar as mãos, a chorar, a cair de joelhos. Aqui nós estamos diante de algo racional, de algo deliberado, de algo inteligente, que atingiu o espírito de uma mulher, que foi levada a dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. E quando que nós podemos encontrar na vida motivo para engrandecer o Senhor? Olha, não tem outra saída. Quando nós movemos os pensamentos na direção do Evangelho. Quando nós nos lembramos de tudo o que o Evangelho revela sobre o ser e os atributos de Deus. Maria, naquele contexto, só encontrou um motivo de regozijo. Jesus Cristo estava para nascer. O Salvador haveria de ser concebido. As promessas de Deus se cumpririam. Deus cessaria de enviar palavras para a humanidade. Abro um parênteses aqui para dizer: por isso que eu sou cristão. Porque em Jesus Cristo o amor é revestido de carne e ossos. Em Jesus Cristo, Deus cessa de enviar mensagens através dos seus profetas e faz com que o seu amor se encarne na pessoa do seu único e bendito Filho. E por isso, Maria é levada a dizer: a minha alma engrandece ao Senhor. Portanto, é para esse exercício mental que eu chamo. Não é para fabricar emoções. Emocionalismo não dá conta dessa crise. Aliás, que vai nos ajudar a rever a forma como nós conduzimos os nossos cultos. A palavra de Deus tem que ser central nos momentos de adoração, porque numa provação como essa, é a verdade que alimenta o nosso espírito e sustenta a nossa alma. Então, a minha alma engrandece ao Senhor. O exercício ao qual nós devemos nos dedicar, a fim de, repito, não enlouquecermos, é depositar os nossos olhos na promessa de Israel, na nossa esperança maior. O Filho de Deus veio ao mundo. Eu vou lhe dizer uma coisa: é o único contraponto que nós podemos fazer nesse momento. Não tem outro mais eficaz. 10 mil mortes no Brasil, e nós não sabemos aonde isso vai dar. Insegurança, perplexidade, crises, as mais diversas, vindas sobre famílias inteiras ao mesmo tempo. Que contraponto nós podemos fazer a esse cenário de horror, de maneira que continuemos a acreditar num Deus de amor? E não acreditar num Deus de amor simplesmente significa você abdicar de todo propósito para viver. Só existe uma forma:
É seguindo o raciocínio de Maria, é pensar na promessa, pensar no Filho de Deus que veio, nessa história que desabsurdifica a vida e engrandecer o Senhor. A minha alma engrandece ao Senhor. Isso aqui é doutrina, isso aqui é verdade, isso aqui é algo que se deu no tempo e no espaço. O meu espírito se alegrou em Deus, o meu Salvador. Isso é algo glorioso. O meu espírito, meu ser integral. Aqui alma e espírito são termos intercambiáveis. Não está falando de áreas diferentes da vida humana. Observe que a alma e o espírito são encontrados aqui respondendo emocionalmente à verdade. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou. Ela foi tomada de alegria em Deus. Veja só, é uma alegria em Deus. Não é alegria fruto da percepção de que Maria havia sido objeto do recebimento de bênçãos temporais comunicadas pelo próprio Deus. Ela está falando aqui de uma bênção eterna, que excede a tudo aquilo que possamos auferir dessa vida. O meu espírito se alegrou em Deus. Eu olhei para ele, para o seu caráter, para o que ele fez por mim, e meu espírito foi tomado de alegria, porque o meu Deus é o meu Salvador. O que significa dizer que Deus é o meu Salvador? O que significa nós dizermos que Deus é o nosso Salvador? É aquele que vem para nos livrar da morte. É aquele que vem para impedir que a nossa vida careça de sentido. É aquele que nos livra do poder desse século, das garras do mal. Ele é Deus, nosso Salvador, que perdoa pecados, que nos oferece uma memória apagada, que estende a mão, chamando para recomeçar, a fim de que você deixe o passado passar, no santo propósito de dedicar o tempo que lhe resta para viver intensamente para a glória do Criador. Então meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Portanto, isso que chamou a atenção de Maria. Isso é lindo. O bebê não vai nascer em Roma. O bebê não vai nascer em Atenas. O bebê não vai nascer na casa de um grande latifundiário. Ele escolheu o pobre. É sobre isso que Maria está falando, que a deixou espantada. Ela declara, porque ele atentou para a humildade da sua serva. Ele decretou se revelar a alguém cuja filiação eterna estava oculta aos olhos daqueles que atrelam manifestação da bondade divina, fidelidade divina, amor divino à prosperidade material. Aqui é Maria, numa rocinha da vida, numa cidade de Deus, no interior lá da Paraíba, no sertão nordestino, dizendo, ele decidiu visitar o meu barraco, entrar na casa de taipa e escolher uma mulher pobre para revelar ao mundo o seu infinito amor. Isso é algo extraordinário, porque ele atentou para a humildade da sua serva, porque ele me escolheu. O que ele viu em mim que o atraísse, o que poderia oferecer a ele que já não lhe pertencesse, o que eu posso oferecer a ele que ele não tenha me dado, o que o atraiu em mim. E ela só encontrou uma resposta: sua graça, seu favor imerecido. Que beleza, gente. E abro um parênteses aqui para dizer o seguinte: a preocupação com idolatrar Maria não pode de maneira alguma de nos impedir de conhecer a teologia da mãe do Salvador. E ela prossegue dizendo, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Portanto, ela reconhecia isso: eu fui objeto de um amor todo especial. Ele decidiu
usar o meu corpo, esse corpo que está para voltar ao pó, a fim de conceber o Redentor, a luz das nações, a esperança da humanidade, a alegria dos seres humanos. Aqui está Maria dizendo, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações, até a volta do Cordeiro, e pelos séculos dos séculos, me considerarão bem-aventurada. Uma mulher feliz, que foi objeto de um amor todo especial, porque o Criador decretou revelar o seu Filho em mim duplamente, se tornando carne da minha carne e Senhor do meu coração. Então todos nós somos, como Maria, igualmente bem-aventurados. Nós podemos dizer que participamos dessa bem-aventurança. Não geramos literalmente o Salvador, mas o Salvador, pelo Espírito Santo, foi gerado em nossos corações, de maneira que temos esta fé que por ter sido implantada pelo Espírito Santo, não tem pandemia que possa arrancar. Amor eterno, amor que nasceu no coração do Deus que nos predestinou para sermos santos, esse Deus que nos ama com amor antigo. Então todas as gerações me considerarão bem-aventurado. Você tem noção disso? Que você pode, em meio a essa pandemia, seu padrão de vida está caindo, talvez esteja enfrentando problemas dentro de casa em razão do confinamento, mas você pode olhar para si mesmo, lançar esse olhar introspectivo e ao analisar sua vida, ao parar para pensar no que aconteceu na sua história, dizer, eu sou um bem-aventurado, eu sou um bem-aventurado, eu sou uma pessoa realmente feliz. E por que você é feliz? Por que você deve se considerar bem-aventurado? Porque você tem Jesus. Eu não me canso de contar uma história de uma mulher que me procurou nessa igreja, no gabinete pastoral, e me apresentou o seguinte relato. Olha, o meu marido está desempregado e arrumou uma amante. Eu não tenho mais nada na vida, a não ser Deus. Eu não tenho mais nada, eu só tenho a Deus. Então, eu fico pensando, eu fiquei calado após a frase, permiti que o meu silêncio ajudasse a refletir sobre aquilo que ela me havia declarado. Meu marido arrumou um amante, meu marido está desempregado, eu não tenho mais nada, eu só tenho a Deus. Ao que o meu silêncio, conduzido pelo Espírito Santo, ajudou a compreender, pelo que ela me falou, que quem tem a Deus e tudo, não tem mais do que aquele que tem apenas a Deus. Portanto, nós somos bem-aventurados porque temos essa consolação eterna. Sabe por que nós somos bem-aventurados? Nós somos bem-aventurados porque podemos ficar em casa. Nós somos bem-aventurados porque estamos em condição de ouvir a voz do nosso coração. Nós somos bem-aventurados porque sabemos que praga nenhuma chegará à nossa tenda, que tudo que envolve a nossa vida é regulado pela mão soberana de um Deus de amor ardente por você e por mim, que tem uma aliança conosco. Louvado seja o seu nome, nós somos de fato bem-aventurados. E aqui está Maria dizendo, todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. O poderoso. Pare para pensar nisso. O poderoso me fez grandes coisas. Isso é alguma coisa extraordinária. Ela, portanto, estava em condição, e feliz aquele que tem essa cosmovisão, conforme os apologistas costumam chamar, que crê nessas verdades, que vê a vida com essas categorias. Sobre o que eu estou falando? Nós aqui nos encontramos diante de um ser humano, Maria, que podia dizer, o universo é governado por um ser poderoso, porque o poderoso me fez grandes coisas. Portanto, há um ser poderoso.
É uma maravilha, porque uma coisa é você dizer que a natureza é poderosa. E aí você olha para o tsunami, você olha para o furacão, você olha para o maremoto, você olha para uma pandemia como essa e diz como a natureza é poderosa, ela é capaz de botar mais de 2 bilhões de seres humanos trancados dentro de casa. Mas Maria conseguia divisar um poder maior, um poder infinito pessoal. Ela via a vida regida não pelas leis da natureza. Era inconcebível para Maria o Criador estar confinado ao mundo que ele próprio criou e perder o completo controle da história. Por isso ela é levada a dizer: o poderoso me fez grandes coisas. Meu Pai, meu Deus, o poderoso me fez grandes coisas. Aquele que nesse momento, pelo poder da sua palavra, sustenta Andrômeda, manifestou pessoalmente o seu poder em minha vida. Pense em você. Responda-me algumas perguntas. Você crê que esse mundo tem um Criador? Você crê que esse Criador fez o homem à sua imagem e semelhança? Você crê nisso? Você crê que esses seres feitos à imagem e semelhança do Criador se afastaram do Criador e entraram em rebelião contra o Rei do Universo, que passaram a odiar a Deus e ao próximo? Você crê nisso? Você crê que esse comportamento foi considerado repulsivo para Deus? E que por isso o vírus da morte entrou em cada ser humano e a natureza passou a produzir espinhos? Você crê nisso? Você crê que esse Deus, no seu amor desesperado, enviou seu único filho para reconciliar os rebeldes consigo mesmo, a fim de que os rebeldes se transformassem em filhos e filhas? Você crê que esse único filho é o Senhor Jesus Cristo, que anuncia o seu evangelho chamando para se arrepender e crer? Você já se arrependeu e creu? Já se reconciliou com Cristo? Você é um cristão? E uma vez que tenha se reconciliado com Deus, você entende que teve seus pecados perdoados? Que Ele lida com você como se você fosse justo, como se todas as exigências da lei fossem cumpridas por você? Você crê nisso? Você sente a presença desse amor em seu coração? Você pode olhar para a sua vida e dizer: eu não sou o que gostaria de ser, definitivamente. Tenho muitas frustrações, me decepciono frequentemente comigo mesmo. Contudo, eu não sou mais o que um dia fui. Deus perdoou os meus pecados, hoje o seu Espírito habita em mim, e aquilo que não me incomodava no passado, hoje me incomoda. Mas não a ponto de eu perder de vista o fato de que os meus pecados foram perdoados. E que hoje, portanto, eu sou considerado pelo Criador do universo seu filho amado. Louvado e exaltado seja o seu nome. Porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. O seu nome é separado de todo mal. Seu nome é belo, seu nome é majestoso, seu nome é formoso. Quando ele diz que Deus é santo, quando Maria declara santo é o seu nome, ela está querendo dizer o seguinte: Deus não é o diabo. O rei que governa o universo não é como os déspotas deste século. Ele não governa o universo como Napoleão fez, ou Adolf Hitler, ou Benito Mussolini, ou Augusto Pinochet, ou Idi Amin Dada. Ele é santo, santo, santo. Então, santo é o seu nome. Quando eu invoco esse nome, quando eu busco, quando eu me relaciono com Ele a partir da revelação da sua identidade, eu sou levado à compreensão do fato de que seu nome está absolutamente separado de tudo que seja perverso, de tudo que seja hediondo, de tudo que seja autoritário, de tudo que seja arbitrário. O seu nome é santo. Santo. Verso 50. A sua misericórdia vai de geração em geração. Meu Deus, o que ele está falando
é que jamais houve na história da humanidade período sequer no qual a misericórdia de Deus não estivesse presente nesse planeta. Com esse Deus socorrendo o homem e a mulher na sua aflição, a fim de poder fazer por eles aquilo que na sua dor eles não eram capazes de fazer por si mesmos. Por isso, quando eu vejo Maria dizendo, a sua misericórdia vai de geração em geração, sua misericórdia está sobre os que o temem. Ele sempre, quando ela diz, isso é muito lindo, gente, quando ela diz, a sua misericórdia vai de geração em geração, o que ela está dizendo é o seguinte, Maria, mãe do Senhor, olha só, boa teologia, teologia santa, teologia revelada. Quando ela afirma que a misericórdia vai de geração em geração, ela está dizendo o seguinte, que sempre haverá nesse planeta homens e mulheres objetos dessa misericórdia. Agora eu gostaria que você parasse para pensar na sua vida. Você é objeto dessa misericórdia, você está vivo. Você tem interesse por essa verdade. Enquanto eu falo, o seu coração estremece, o seu coração, usando as palavras dos discípulos no caminho de Emaús, o seu coração é aquecido. Usando o testemunho de John Wesley, o seu coração é estranhamente aquecido. Por quê? Porque você está sob a misericórdia divina. Porque Deus olhou para você e não permitiu que você se perdesse. Ele não tolerou a ideia de você derramar lágrimas eternas. Ele não permitiu que seus pés resvalassem. Ele decretou que nenhuma tribulação na sua vida, as perdas pelas quais você passou, as lutas repentinas, as decepções as mais profundas, excedessem a sua capacidade de poder suportá-las. Louvado seja o seu nome, porque Ele é um Deus. O poderoso é misericordioso. O poderoso é doce. O poderoso é doce. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Quem são os que o temem? Pare para pensar nessa pessoa. E Maria está encantada com a existência desses seres. E ela vê as manifestações mais claras da misericórdia divina nessa espécie de ser humano. Que ser humano é esse? É o ser humano que não se dá o direito de ser muito mal porque Deus é muito bom. Ele teme. Ele teme pecar contra o amor. Ele sabe que seu batimento cardíaco é sustentado pela vontade de um outro. Aquele que o formou no ventre de sua mãe. Ele leva isso em consideração. Ele sabe que esse Deus não tolera a injustiça, a truculência, o despotismo, a estupidez, a avareza, a exploração do homem pelo homem, a mentira. E ele sabe que esse Deus não permitirá jamais que o culpado seja considerado justo, exceto se esse se arrepender das suas iniquidades. Esse temor, ele está presente na vida dos verdadeiros discípulos de Cristo. Veja, por mais profunda que seja a compreensão do amor que Deus tem pela sua igreja. Porque o discípulo sabe que justamente por Deus nos amar, Ele haverá de nos disciplinar, caso resistamos o seu plano de moldar as nossas vidas de modo que participemos da beleza de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que temer. Da mesma maneira que os nossos filhos devem temer a nós pais, por saberem que se eles se envolverem com aquilo que lhes fará mal, terão que enfrentar a nossa resistência. Por amor. Disciplinamos
enquanto choramos. A primeira disciplina que eu tive que aplicar na vida do meu filho mais velho, ele com uns 3 anos, mais ou menos, havia dado um chute na canela da minha mãe. Eu falei, isso pode comer de boca aberta, pode cuspir, sujar a parede, mas isso eu não posso tolerar. E então, apliquei a chamada vara da disciplina. Eu fiquei tão perturbado com aquilo, tão perturbado, que eu tive que sair de casa. Eu me encontrava em Arraial do Cabo, até me lembro onde. Eu tive que sair de casa e andar pelas ruas para que Deus me consolasse da disciplina que eu apliquei no meu filho. Eleve isso ao infinito e você terá uma ideia do amor disciplinador de Deus pela sua vida, o que levou Maria a dizer que a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com o seu braço valorosamente. Ela viu na concepção virginal uma manifestação extraordinária do poder de Deus, o seu braço, o seu poder, a sua força, a sua intervenção. Agiu com seu braço valorosamente. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, porque ela sabia que a vinda do Messias haveria de representar uma separação. E que aqueles de pensamento soberbo, cheios de justiça própria, que julgam que serão salvos pelo amor e não pela fé, que esses haveriam, portanto, de ser dispersos. Esses que usavam do seu poder para oprimir o próximo. Esses que oprimiam até mesmo os de dentro de sua própria casa. Que transformaram as sinagogas do seu tempo em agências promotoras da destruição da psique humana. Aqui está Maria dizendo, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. São pessoas intimamente soberbas. Elas julgam que o universo gira ao seu redor. Que Deus existe para servi-las. E que está pronto para bancar todos os seus projetos egoístas. Então Maria diz que naqueles dias Deus havia dispersado os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. O que significa, portanto, que a santidade não suspende o juízo crítico. E não nos impede de chamar o mal de mal. E ela percebia, portanto, que parte da infelicidade humana devia-se à existência dessas pessoas. O que as caracteriza? Alimentar os seus corações de pensamentos soberbos. Elas praticavam justamente aquilo que eram. O seu egoísmo se manifestava. De que forma? Trazendo opressão e miséria, desigualdade, dor, lançando pessoas em cárceres, interrompendo suas vidas, fazendo com que o ser humano não pudesse se apropriar do fruto da terra. E Maria olhou para isso e disse, é a manifestação do mais profundo amor. E um amor que vem para proteger o seu povo, para protegê-lo da lei, para protegê-lo do diabo, para protegê-lo da sua consciência, para protegê-lo do próximo. Os dias desses estão contados. Eles serão banidos eternamente da face de Deus. Observe que Maria fala de um Deus indignado por motivos justos. Pense nessa pessoa que se alimenta de pensamentos soberbos. Veja. O que essa pessoa é capaz de fazer. Pense em alguém que dispõe de poder, dos recursos deste século, para usar
do seu poder para fazer seres humanos viverem no inferno. Maria está falando aqui de destruição e miséria. Está falando aqui de loucos, de lunáticos, de pessoas obcecadas com seus projetos de poder. E que, portanto, só sentem compaixão por si mesmas. Só se comovem com aquilo que as atinge. Aqui está Maria dizendo: dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou dos seus tronos os poderosos. Ela sabia que parte dos seus problemas, dos problemas dos que temem ao Senhor, relacionava-se aos detentores do poder econômico e do poder político. E ela estava encantada com esse fato, que Deus, naqueles dias, estava dando início a esse expurgo. Ele haveria de derrubar dos seus tronos os poderosos. Os poderosos. Veja só, ela fala aqui, que teologia bendita, gente. E declaração, perdão, que declaração, mil perdões. Espero que não esteja contaminando ninguém. Que declaração maravilhosa. Porque ela diz assim no verso 49. O poderoso me fez grandes coisas. O poderoso. Na minha tradução, na Nova Almeida Atualizada, o poderoso está com P maiúsculo. E os tradutores fizeram muito bem, porque aqui ela está falando de Deus. De Deus sob a perspectiva da sua onipotência. Mais adiante, ela fala sobre outros poderosos, que se assentam em tronos. Tronos. Homens, portanto, que a partir do momento que põem a coroa na cabeça, perdem o contato com a realidade. Se esquecem que são mortais. Que estão em processo inexorável de envelhecimento. E que, se usarem do seu poder de modo iníquo, serão julgados pelo Deus de Maria, pelo Deus daqueles que o temem, pelo mesmo Deus de misericórdia, e que por misericórdia ao seu povo julga os poderosos deste século. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Vejam, portanto, como nós devemos ser cuidadosos no ato de avaliar a condição espiritual dos seres humanos a partir da classe social a qual pertencem. Lá estavam os poderosos. Celebrando o seu poder. Julgando-se eternos. Usando de amplas oportunidades para servir, para esmagar. E aí Maria revela Deus como alguém interessado em derrubar dos seus tronos os poderosos, revelando assim quem é o Rei dos Reis, quem é o Senhor dos Senhores, e a fim de exaltar aqueles que sofriam debaixo do governo despótico de homens que ascenderam ao poder a fim de servirem a Satanás. Derrubou dos seus tronos os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos. Maria revela, portanto, um Deus preocupado com o problema da fome. Um Deus que, numa pandemia como essa, tem interesse em saber se a renda básica emergencial chegou na casa do trabalhador. Maria revela um Deus preocupado com as favelas, com os desempregados, para aqueles que estão com a despensa vazia. E ela diz: encheu de bens os famintos. Fez uma inversão histórica. Fez o que os cientistas políticos, os sociólogos, os detentores do poder econômico, do poder político, não tiveram interesse de fazer.
derrubou dos seus tronos os poderosos, exaltou os humildes e encheu de bens os famintos. O que significa, portanto, que se queremos ser uma igreja cuja vida é regida pela teologia de Maria, mãe do nosso Salvador, se queremos ser uma igreja bíblica, uma igreja que atue na sociedade, movida pelo espírito do Evangelho, nós temos que ter preocupação com o problema da fome. Despedir, porque ele diz que Deus está interessado em fartar os famintos e despediu vazios os ricos. Fez com que os ricos não pudessem comprar a salvação com os bens adquiridos de modo iníquo. O que significa despedir vazio rico? Pare para prestar atenção nisso. Despediu vazios os ricos. Quem são os ricos? Porque, veja só, preste atenção. O texto, o que Maria está dizendo, tem íntima relação com o que o Senhor Jesus Cristo veio a dizer 30 anos depois, no exercício do seu ministério público. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. O contato com a riqueza é como o contato com uma droga que alucina, que vicia, que nos faz perder o contato com a realidade, que produz no coração do rico síndrome de onipotência. Despediu vazios os ricos. Quem são os ricos? Os ricos são aqueles que têm ao seu redor aqueles que dele dependem. Os que são procurados pelo pobre, a fim de que o necessitado não passe fome. É o que bate a porta do dono do dinheiro, do que rege a economia, a fim de dizer: meu Senhor, eu não tenho outra coisa a lhe oferecer senão o meu corpo. É tudo que eu tenho. Eu não tenho propriedade, eu não tenho casa, eu não tenho terra para plantar. Eu não tive acesso a uma educação de qualidade. Meu pai foi assassinado quando eu tinha 5 anos de idade. E minha mãe passou a vida trabalhando como empregada doméstica. Eu fui criado na rua. E na rua, como adolescente, eu tive filhos. E vi ser reproduzido na minha vida as condições sociais dos meus pais. E agora eu tenho crianças dentro de casa que eu não quero ver passar fome. Eu me ofereço ao Senhor para lhe servir, em troca de um salário que me permita botar o pão dentro de casa. E Maria, portanto, pensa nesses, que em vez de usarem dos recursos deste mundo para viabilizar a vida humana, se fazem valer da miséria para explorar o pobre. Pergunto a você, isso existe hoje no planeta? Existe este tipo de coisa no nosso país? Onde essa iniquidade é praticada? Ou ela foi erradicada da face da terra? E o nosso país, portanto, está imune a essa acusação profética. Nós não temos aqui ricos explorando pobres. E aqui está Maria dizendo: encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Então, esses viram durante anos a fio o necessitado bater à sua porta em busca de ajuda. E agora, chegou a vez do rico se tornar carente da misericórdia divina.
com seu histórico de uso do seu poder para a destruição de vidas humanas. E lá está ele, com um filho doente, vivendo um drama familiar qualquer, ou em agonia entre a vida e a morte. E não encontra no universo um Deus ao qual buscar, porque o seu coração se tornou irremediavelmente empedernido. Maria está falando aqui, portanto, de um Salvador que se manifestou aos pobres, aos humildes, e que deixou do lado de fora, sem acesso a essa redenção, aqueles que usaram dos recursos concedidos pela graça de Deus para esmagar, para fazer sofrer, para levar ao desespero aqueles que o próprio Deus fez cruzar os seus caminhos para que fossem servidos pelo rico. Então note que eu estou aqui diante de um texto inspirado. Eu estou aqui diante de Maria, possessa pelo Espírito Santo, entoando louvores a Deus, a mãe do Salvador. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Está dizendo o seguinte, que nenhum rico que ignora o faminto haverá de entrar no reino dos céus. Que o grande sinal de que a graça divina operou esse milagre da salvação de um rico consiste no fato, veja só, dele ter se tornado generoso. Eu me lembro que uma vez eu falei sobre esse fato, de quão rara é a conversão do rico. Eu estava num congresso, ao término da minha pregação, um pregador se levantou para dizer que, sem mencionar o meu nome, eu estava equivocado, porque ele estava iniciando uma igreja em São Paulo, e que essa igreja estava recebendo muitos ricos. Não está me dizendo nada. O fenômeno, o milagre, não consiste em rico frequentar a igreja. O milagre consiste em rico se converter. Em rico não querer pautar o pastor. Em rico não forçar a igreja a, em vez de pagar o salário do pastor, comprar o pastor. Há esperança para eles, olhe para a vida de Zaqueu. Rico convertido. Mas quando que o Senhor Jesus disse que o rico Zaqueu havia sido salvo? Após Zaqueu declarar: Senhor, resolvo dar metade dos meus bens aos pobres. E se em alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Em suma, Maria estava encantada com a justiça de Jeová. O Deus doce, misericordioso, era o Deus que estava se levantando contra os opressores do seu povo. E ela completa dizendo: amparou Israel, seu servo, amparou sua igreja, abraçou o povo da aliança que o serve, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, porque ele havia prometido que a partir da semente de Abraão abençoaria todas as nações da terra e que dentre os seres humanos caídos ele haveria de formar um povo para o seu louvor. Um povo com compromisso com esses valores presentes no louvor de Maria. E ela termina dizendo: a favor de Abraão e de sua descendência. Não há mínima dúvida que essa descendência inclui a você e a mim, que embora talvez não tenhamos o DNA do povo hebreu, fazemos parte da descendência espiritual de Abraão. Somos, portanto,
membros da comunidade da fé, membros da comunidade que crê que esse Deus, no tempo e no espaço, morreu pelos nossos pecados, impedindo, portanto, assim, que morrêssemos a fim de que sua justiça fosse vindicada. E Maria conclui dizendo como havia prometido aos nossos pais, porque esse Deus é leal a você e a mim. Então, o que eu tenho a dizer nesse Dia das Mães, que essa referência maior do amor materno, Maria, mãe do Salvador, sempre pensamos numa mãe nas Sagradas Escrituras, o primeiro nome que nos vem à mente é a mãe do Salvador. Essa figura encantadora. E nessa passagem, a Bíblia revela o quanto que Deus elevou a mulher. Veja o nível de percepção espiritual que uma mulher pode alcançar. Mulher pode fazer teologia. Mulher pode compor poesias, grandes obras literárias. E pode ser usada para revelar a beleza de Deus. E que nesse Dia das Mães, as minhas irmãs em Cristo se lembrem de Maria e compreendam que Deus a chamou para fazerem muito mais do que a nossa sociedade, tão culturalmente condicionada pelos homens, diz que elas podem fazer. Espero que eu esteja sendo claro. O que eu estou querendo dizer nesse Dia das Mães é que um script é apresentado por uma cultura machista para as mulheres. E esse script, portanto, é rasgado na cruz. E nós vemos aqui no Evangelho, na vida de Maria, o Espírito Santo revelando onde uma mulher de Deus pode chegar. Ter a mais ampla visão da glória de Deus e estar em condição de comunicar à humanidade aquilo que aprendeu a partir da relação mais íntima com o seu Criador. Que essa teologia de Maria, que hoje me arrebatou há muito tempo, assim, na verdade é difícil, porque toda vez que eu prego, para ser franco, eu tenho a impressão que eu estou pregando a coisa mais importante que já preguei em toda a minha vida. E hoje eu estou aqui com sentimentos que há muito tempo a palavra de Deus não me toca tanto. Mas eu acho que no domingo passado eu estava muito tocado também, certamente que eu vou falar amanhã, porque tudo isso é muito encantador, especialmente quando visto à luz dessa escuridão da pandemia, que faz com que as promessas do Evangelho brilhem com um esplendor diferente. Porque esse contraste nos possibilita perceber o fato, vou usar o português da rua, que sem esse Deus nós estamos perdidos. Como disse um filósofo grego, que a melhor coisa é morrer cedo. E melhor do que morrer cedo é nunca ter nascido. E por que nós não vamos encontrar uma declaração como essa na boca de um santo? Porque se alguém tem sede, venha a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de água viva. Vamos ter um momento de oração? Pai Santo, nós queremos te agradecer nessa manhã pelo teu amor materno. Porque se tu és revelado como Pai nas Sagradas Escrituras, na maioria dos textos, a tua verdade não deixa de o revelar como um Deus capaz de nos amar com o amor que uma mãe tem por um filho. Por isso o profeta diz: pode por acaso uma mãe esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do fruto do seu ventre? Mas ainda que essa viesse a se esquecer dele, eu, todavia,
não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei, e os teus muros estão continuamente perante mim. Deus querido, nós rogamos a ti que não percamos de vista esse amor de pai e de mãe que tu tens por nós, em especial nesses dias de tanta tribulação. E rogamos a ti que essa teologia de Maria entre em nós, que após essa pregação possamos ler e reler esse texto e deixá-lo gestar em nós a adoração que é devida ao seu santo nome. Enxuga lágrimas nessas manhãs. Senhor querido, faz aqueles que me ouvem a entenderem que se o Senhor cuida dos pardais, está interessado até mesmo nos cabelos da nossa cabeça, conforme o Senhor Jesus revelou, por amor a nós, o Senhor também está interessado em tudo aquilo que nos acontece nessa crise, que haverá de ser regulada pelo teu governo providencial na vida de cada um de nós, Senhor, de modo que não seja forte o suficiente para fazer com que percamos o ser, e que venha na intensidade, regulada pela sua graça, para que saiamos dela, podendo dizer, antes eu te conheci apenas de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Em nome de Jesus, Senhor. Assim oramos.